Bom dia, né? Vamos fazer nossa prece aqui para começar nosso estudo de hoje, ok? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por essa oportunidade. Oportunidade de estudar, oportunidade de compreender, oportunidade de ajudar esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui, para que eles possam ser encaminhados, para que eles possam entender que é preciso aceitar a ajuda desses nossos irmãos que vêm aqui buscar eles, para que eles possam ir para um hospital para ser tratado. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, irmão, nós vamos para a pergunta 179 da página 125. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Aí os espíritos respondem: não, dá-se em cada um que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros, né? Então acontece a mesma coisa aqui que acontece na Terra, né? Por exemplo, aqui nós temos pessoas que têm inteligência elevadíssima, moral baixa. Temos aqui que temos espíritos que têm uma moral altíssima, mas porém não são muito inteligentes. Temos espíritos que praticam um pouco da bondade, um pouco da moral, um pouco da inteligência. Temos de diversos tipos de espírito, uns que são ligados a causas sociais, que fazem aquilo com bom gosto, outros já fazem aquilo para poder se aparecer, né? Então nós temos diversos tipos aqui, como nesses mundos também. Até esses mundos adiantados também não são todos do mesmo estado, não. Tanto isso que nós vemos lá na ordem dos bons espíritos, as três classes que existem. Tem espírito com grande sabedoria, né? Outro já com grande inteligência, cada um numa área. Ou seja, há diversidade de espíritos. Aí na 180 ele pergunta assim: passando deste planeta para outros, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha, né? Passando desse planeta para outro planeta, ok? Ele responde: sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ela não disponha do mesmo meio para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Veja Influência do Organismo, capítulo 7, parte 2. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes, né, um espírito reencarna, às vezes ele foi aqui um espírito de uma inteligência, né, mas ele usou essa inteligência errado. Então, quando ele reencarna, né, ele não vai perder isso que ele tem, mas os espíritos no seu projeto, no seu planejamento, pode fazer com que ele venha com uma deficiência para não manifestar mais a sua inteligência, para não fazer coisa errada. Imagine uma pessoa super inteligente que usou a sua inteligência para fazer coisa que vai prejudicar a humanidade, né? E prejudicou a humanidade. O que acontece na vinda dele aqui? De alguma forma ele vai vir com aquilo obstruído. Um espírito que se suicidou várias vezes. Muitas vezes ele vem na cama sem mexer o braço, a perna, nada, paralisado. Porque às vezes ele já se suicidou mais de 10 vezes. E ele tem que cumprir uma etapa aqui para que não faça isso de novo. Um espírito que usou para construir uma bomba atômica. O que você acha como que esse espírito voltou aqui? Voltou com a mesma inteligência? A inteligência é dele, ele não vai perder. Mas você acha que ele vai conseguir manifestar outra vez a inteligência dele aqui? Ou em outro planeta? Não. Vão ser obstruído isso dele, né? Aí na 181 pergunta assim: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Aí ele responde: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos, e isso que assimila a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo consequentemente de muito grau essas moradas.
Alguns não sabem ou desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. O que ele quer dizer aqui, gente? Ele quer dizer que todos os espíritos têm que ter um corpo. Agora, como é esse corpo? É que cada um tem que procurar estudar para entender, né? Porque eles aqui não querem dizer, né? Mas vocês vão supor aí esses filmes que aparecem aí com aqueles ETs, cada um com um tipo de corpo, não é isso? Então é justamente isso. Eles não são parecidos conosco, o nosso corpo. Tem moradas que tem humanoide ou tem espíritos com essa forma aqui. Com essa forma que nós estamos aqui. Não é com o meu rosto não, mas na forma humana, né? Com forma humana. Mas tem locais que as formas não são humanas. Tem mundos que não são humanos. Ok? Então, aqueles filmes ETs têm realmente espírito encarnado com aquele tipo de corpos. Ok? Aí na 182, ele pergunta assim: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Aí ele responde: nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estados de compreendê-las, e semelhante revelação o perturbaria. Irmão, olha só, para aquela época, né, os espíritos não podiam revelar certas coisas. Então ele não podia dizer para Kardec como era a forma de certos espíritos. Mas eu vou passar para vocês aqui algumas formas de espíritos, algumas formas de corpos, né? Tem espíritos que são super inteligentes, alta tecnologia, mas péssima moral. Ele não sabe o que é o amor, não sabe o que é respeitar o próximo. Ele não sabe, né, ter sentimentos. Eles são rígidos, né? E sua forma física, há mundos que nós temos espíritos, nós temos seres, no caso, em forma de leão. Temos espírito em forma de sectoides, insetos mesmo, louva a Deus. Temos espíritos, seres, né, no caso, né, que espírito é alma, são em forma de golfinhos. Tá? Temos diversas formas, né? Temos os arcturianos, temos os pleiadianos, os dromedanos. Temos uns que são em forma de águia. Temos espírito, temos seres em forma nossa. Então, irmãos, temos diversos tipos e formas desses seres. Por isso eles não se apresentaram ainda para muitos, porque muitos não iriam entender. Muitos não iriam entender. E quando se apresentou para alguns, o que foi que eles fizeram? Foram lá dentro da Umbanda e desenharam Exu em forma de cabra, em forma de bicho, com pata, né? Porque não compreenderam que aquele ser se apresentou com ele, que realmente são aqueles seres. Mas, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês? Muitos vão se apresentar e vocês vão se assustar, que não é como a gente. Ok? Então vamos aqui continuar a explicação, que eles explicam assim. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, tomando-se-lhe menos densa matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Olha
só. Tem espírito que parece cobra. Quer dizer, tem seres que parecem cobra. Menos grosseiras se lhe fazem necessidades físicas. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objetos, os ódios e a discórdia, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhe dá, faz que a morte nenhuma apreensão lhe cause. Encaram-na de frente sem temor como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que os desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões animadas. É essa ainda uma graça da providência que desse modo abrevia o sofrimento. Então, irmão, naquele tempo eles não podiam relatar isso que eu estou passando para vocês, a forma desses seres, tá? Porque iria assustar muito. Mas tem muitos seres humanos aqui que já conhecem a verdade, já sabem dessa natureza, dessa forma desses seres que estão aqui pronto para recebê-lo. Outros também ainda não. Os Estados Unidos, Rússia, Índia, China, Mongólia, né? Esses países e outros, Japão, eles já conhecem já isso tudo, vocês querem saber. Eles não têm aquelas tecnologias à toa, não. Eles são trazidos por seres de fora e dado a ele. Aqui dentro mesmo do Brasil nós temos o roncador, temos local na floresta amazônica, temos locais no mar que recebem esses irmãos, só que eles não podem se apresentar ainda, mas já estão prestes a se apresentar para nós. Eles vão começar a se apresentar, ok? Então vamos agradecer, pedir proteção, agradecer esses irmãos desencarnados que aqui estão ouvindo, né? E até mesmo esses nossos irmãozinhos de outras dimensões que vêm aqui nos auxiliar. Nossos irmãos arcturianos, predianos, dromedanos, irmão de Sírio, de Horus, né? Então tudo aqui para nos ajudar, ok? Também tem outros que querem atrapalhar, tá? Que nem todos eles vieram aqui para ajudar, não. Tem uns aqui que estão aprisionados aqui, porque quando isso aqui estava uma terra sem lei, né? Houve um momento que o Deus daqui, o Javé, resolveu cortar isso. Então, quem está aqui dentro não sai e quem está de fora só entra com autorização. Só entra com autorização. E quem está aqui dentro não sai. Então, vieram seres para cá que estão aprisionados aqui. Estão aprisionados aqui. Seres de outros planetas mesmo, com forma física, com naves. Esses não saem. Esses não saem. Só entra e sai quem tem autorização. Então vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Bom Espírito, por essa oportunidade. Obrigado por esse estudo. Obrigado a esses irmãos encarnados que estão aqui nos ouvindo, nos entendendo. Muitos deles estão aceitando a passagem, estão aceitando a ajuda desses irmãos caravaneiros. Muito obrigado. Muita gratidão mesmo à espiritualidade. Sendo assim, damos como término o nosso estudo. Que assim seja e assim é.